O que será que aconteceu com as Casas Bahia, hein? Subiu 420% depois da pandemia e de lá pra cá caiu 95%. Para voltar ao patamar que estava antes, precisaria valorizar mais de 1.800%. Haja fé, hein? A Via Varejo, que agora prefere ser chamada de Grupo Casas Bahia, parece estar em maus lençóis e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. E se você tá pensando em investir ou não em Casas Bahia, eu vou te mostrar aqui algumas coisas que os analistas dizem sobre ela. Então esse vídeo pode te ajudar a poupar uma bela de uma dor de cabeça. Fica por aí, hein? Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, William Ribeiro por aqui. Esse é o Dinheiro com Você, onde a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Antes da gente começar, responde pra mim essa pergunta aí nos comentários, tá? Você gosta de verdade das Casas Bahia? Manda aí pra gente conversar. O que tá acontecendo com as Casas Bahia faz a gente lembrar do Sr. Barsi, né? O maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Lembra? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Inclusive a gente fez uma entrevista com ele, não sei se você já assistiu, deixo pra você ver no finalzinho. E daqui a pouco eu quero falar também por que o Sr. Barsi falou isso. E a explicação dele vai agregar mais conhecimento pra gente e também visão de mercado pra escolher ações pra você investir. Então, aguenta aí que primeiro eu quero que você conheça a fase áurea recente aqui das Casas Bahia. Áurea, gostou dessa? Vem de ouro. As primeiras ações das Casas Bahia começaram a ser negociadas na bolsa em 1996. E em 2009, o grupo Pão de Açúcar, que é simplesmente o maior grupo varejista aqui do país, comprou quase 40% das ações e se tornou assim o acionista controlador. E em 2011 foi fundada a Via Varejo, que se tornou controladora das Casas Bahia, do Ponto Frio e do Extra. Na última década, a Via Varejo passou por uma temporada muito boa. A partir de 2015, a receita líquida praticamente só cresceu, com exceção de 2009, quando houve uma pequena queda. E nesse período, o desempenho das ações da empresa foi excelente. De janeiro de 2016 a março de 2020, a valorização foi de incríveis 1.148%. Mas toda essa evolução aí tá relacionada mais como uma espécie ali de alinhamento dos planetas, sabe? Claro que uma empresa precisa ser bem administrada para ter sucesso, né? Mas o cenário econômico, ele tem um peso enorme no desempenho das empresas de varejo. Porque nesse mesmo período em que a receita e a ação da Via Varejo subiram tanto, olha o que aconteceu com a Selic, só caiu. Bom demais da conta, né? Porque a Selic caindo dá um gás na economia. Fica mais barato financiar imóveis, eletrodomésticos, e isso beneficiou demais as Casas Bahia, além de outras empresas do varejo. E a inflação também deu uma bela de uma força aí nesse período. Ela fez o favor de cair e se manter por volta de 4%, que aqui no Brasil, ô glória, hein? É raro um trem desse acontecer. E aí, meu amigo, veio a pandemia e bagunçou tudo de uma vez. Eu vou te explicar como que esse período afetou as Casas Bahia e depois eu conto também o que eu acho desse setor de varejo. Mas não sem antes você deixar aquele belo daquele likeão aqui no vídeo para você dar uma força aqui pra gente alcançar mais pessoas e também saber que conteúdos como esse são curtidos por você. A pandemia deu uma desorganizada nas cadeias de produção e também serviu de desculpa para os governos imprimirem dinheiro. Isso fez a inflação disparar no mundo todo e até hoje as coisas não voltaram a ser como antes. Os States, por exemplo, estão lá subindo os juros deles para tentar controlar esse monstro aí da inflação que disparou. Mas durante a pandemia, no varejo, aconteceram coisas, eu diria, deveras interessantes. Enquanto o mundo todo tava com medo, o varejo nadava de braçada, meu amigo. Olha aí a receita líquida trimestral da Via Varejo. Quem diria, né, para um educador financeiro que as pessoas comprariam para manter o seu ego, o seu bem-estar, para se manterem felizes, né? Quem diria que as pessoas compram coisas que não precisam, né? Que coisa, né? E repara que o crescimento no terceiro e também no quarto trimestre de 2020 foi espetacular. Inclusive, nos últimos 5 anos, o período em que a Via Varejo teve o maior lucro líquido foi justamente no terceiro trimestre de 2020. E a maior receita líquida foi no quarto trimestre daquele ano. Afinal, né, muita gente estava em casa, mas queria ficar em casa com conforto, né? Fala a verdade. A pandemia foi o subterfúgio
subterfúgio perfeito para você trocar sua geladeira, seu sofá, seu fogão e um monte de tranquilharia. A bicicleta, quem anda de bicicleta hoje, hein? Fala pra mim. Instalar um ar-condicionado ali pra você ficar no seu quartinho mais confortável para você trabalhar. E os investidores viram que o varejo ia de vento em popa e ficar empolgadão ali, sabe? Com o que eles estavam vendo. Depois de um tombo dolorido em março de 2020, as ações da Via Varejo voltaram com tudo. O problema é que o cenário econômico se inverteu. Se antes os ventos estavam bons pro varejo, com Selic baixa, inflação até aquele momento baixa também, né? E uma demanda absurda que nasceu do nada, de repente ali, eis que o tempo fechou. A inflação subiu, foi lá pra casa do chapéu, a Selic foi junto. Além do crédito ficar mais caro, muita gente ficou desempregada e com boleto pra pagar. E aí, meu amigo, pra uma empresa do varejo aguentar um baque desse, vou te contar, viu? Não é fácil não. O resultado? Repara nessa linha vermelha aqui, o lucro líquido vem caindo muito de lá pra cá. Sim, meu amigo, o lucro líquido das Casas Bahia tá negativo e ladeira abaixo. E o endividamento, por outro lado, tá subindo. Aqui tá a evolução dos ativos e passivos da Via Varejo nos últimos 5 anos. Olha a situação em 2022, tá? A barra verde aqui é o ativo circulante. Ele tá menor do que a barra vermelha, que é o passivo circulante. Ou seja, né, tem mais boleto para pagar no curto prazo do que Pix pingando hoje na conta da companhia. E essa situação é parecida com a de você pagar todas as suas contas e ficar no 0 a 0, sabe? Mas no fim do mês, quando tá sobrando algum dinheiro ou quando tá no 0 a 0, você já sabe, acaba o bujão de gás. Aqui em Minas é bujão de gás, né? Nem é botijão, não, é bujão mesmo. Quiçá gás encanado, isso aí não nos pertence. E aí, no seu caso, se isso acontece, você compra o gás onde? No cartão, né, cara? Todo mundo passa o cartão e dia de amanhã que lute. Já uma empresa como a Via Varejo tem outras opções, como emitir debêntures, como você tá vendo. Mas parece que essa grana aí não foi suficiente, tá? Porque pouco tempo depois ela decidiu fazer um follow-on, que é uma subscrição de ações, para captar mais 1 bilhão. O resultado? Flopou, meu amigo. Eles só conseguiram um pouco mais que a metade do esperado, 622 milhões de reais. E a subscrição de ações aqui tem o seguinte, né? Porque quando a Via Varejo decidiu liberar essas novas ações no mercado, elas não foram disponibilizadas para geral não, pelo menos a princípio. Quem podia exercer esse direito eram os próprios acionistas. E quem já tem a empresa não exercer, você já sabe que isso é uma notícia ruim, né? Isso derrubou o valor do mercado, porque o mercado viu, né, um desinteresse de quem já estava investindo na empresa. Ou seja, né, nem os próprios acionistas estavam vendo vantagem em comprar mais ações com desconto, como no caso da Via Varejo, né, o que fez o preço da ação continuar caindo. Aliás, a descrença em relação às Casas Bahia tá tão grande que eu quero te mostrar uma coisa que é difícil dizer se é engraçada ou trágica, ou as duas ao mesmo tempo. Olha só, vamos supor que você tá achando aí que as ações da Renner vão cair. Só um supositório aqui, tá bom? Você acha que a ação vai cair, mas você não tem nenhuma ação da Renner, mas você quer ganhar dinheiro com o que você acha que vai acontecer. E aí, o que você faz? Uma opção seria você alugar, né? Tomar alugada as ações da Renner para você vender na alta. Funciona assim, ó. Você aluga as ações de outra pessoa e vende elas para outras na alta. E quando cair, você compra de outra pessoa e devolve aquelas que você tinha alugado pro verdadeiro dono. Na fritada dos ovos, você comprou na baixa e vendeu na alta. As coisas acontecem numa ordem meio diferente do convencional, né? Mas você teve lucro. E a questão é, para alugar uma ação, você tem que pagar um aluguel. E o aluguel das ações da Renner hoje está custando 0,05%. E no momento existem 2.500.000 ações alugadas. Agora saca só a situação da Via Varejo, você nem imagina. Se segura aí. O aluguel tá 428% do preço da ação. Ou seja, o aluguel tá mais caro do que a própria ação. É tipo você ter uma casa de 300 mil reais e alugar ela por 1,5 milhão de reais por mês. Não tem sentido nenhum. Resguardadas as devidas proporções, claro, né? E isso se dá por um motivo. Olha quantas ações estão alugadas no momento, mais de 30.200.000. Meu amigo, é muita gente apostando contra Casas Bahia. Muita gente tá confiante, muito confiante, mas de que o pior vai acontecer. A empresa até decidiu mudar de ticker para ver se ajuda, pra você ver, era Via 3, agora é BHIA3. BIA3, sei lá como é que lê isso. Ela mudou o nome também, agora não é Via Varejo, agora é Grupo Casas Bahia. Mas eu acho que isso aí não vai ajudar muito para mudar o histórico de lucro líquido negativo, alto endividamento e também muitos outros indicadores aqui que revelam a situação ruim da saúde financeira da empresa. Meu amigo, a gente pode mudar o futuro, mas o passado não. Se bem que no Brasil, não sei.
grande questão é investir em Casas Bahia ou não? Olha, não tem uma resposta que sirva para todo mundo. O BTG, o Citibank, a XP e o Banco do Brasil, por exemplo, têm uma recomendação neutra para Casas Bahia. Já o Banco Safra tem uma recomendação de compra. Mas quer saber de uma coisa? Você não deveria investir ou deixar de investir apenas seguindo a recomendação de um banco. E falando para você a minha opinião, tá? Casas Bahia não tem as características que eu busco na hora de investir. Isso porque eu invisto por longo prazo. Quando se pensa em empresas, por exemplo, de energia, grandes bancos, por exemplo, né? A gente tem a confiança de que essas empresas vão continuar no mercado ali, ou pelo menos uma esperança muito grande, sabe? Em 10, 20, 30 anos ou mais. Como é que você vai pensar isso numa empresa de varejo que tá nesse modo vida louca aí, hein? Margens baixíssimas, dependendo muito, são muito sensíveis ao cenário macroeconômico. Ou seja, né, se a inflação sobe, o varejo sofre. Como o Sr. Barsi explicou naquele podcast, né? Essas empresas vendem um produto parcelado em 12 vezes e daqui a um ano a inflação já corroeu as últimas parcelas. Isso para um setor, como eu falei, que já trabalha com margens baixíssimas, muito apertadas. E depois que a inflação sobe, a Selic vai subir também e vai deixar a situação ainda mais difícil para o varejo. Então, para minha tese de investimento, esse tipo de empresa aí não dá certo. Mas e para você, que é o mais importante aqui do nosso canal, né? Qual a sua tese de investimento? Me conta nos comentários o que você acha das Casas Bahia e vem ver esse vídeo também para você entender porque tem tanta empresa quebrando agora em 2023. Deixo para você também o papo que eu tive com o Luiz Barsi Filho, o maior CPF da Bolsa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Valeu, tudo de bom. Tchau!